Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Vamos começar com relembrando os artistas do ano de 1977. Pelo ator Antero de Oliveira, Antero Amélio de Oliveira Silva, nascido no Rio de Janeiro em 30 de julho de 1930. Faleceu no Rio de Janeiro em 1º de maio de 1977. Na TV, ele começou em 1969, em Um Gosto Amargo de Festa. Trabalhou em Assim na Terra como no Céu, Bandeira 2. Seu último trabalho foi Chico City, ao lado do mestre Chico Anísio. Ele faleceu vitimado pelo câncer, após ficar cerca de um mês internado. Ele tinha apenas 46 anos de idade. Chegando agora com o disc jockey Big Boy, que faleceu no auge da carreira, muito jovem. Newton Alvarenga Duarte, mas foi como o Big Boy que ficou conhecido. Nascido no Rio de Janeiro, em 1º de junho de 1943, e faleceu em São Paulo em 7 de março de 1977. Foi um importante disc jockey da sua época, responsável pela revolução do estilo de apresentação e na programação musical do rádio no Brasil. Como locutor, introduziu uma linguagem jovem, mais próxima do público que o ouvia. Costumava saudar seus ouvintes com a frase "Hello Crazy People", que se tornou sua marca registrada. Era considerado descontraído e tinha uma voz diferente da entonação impostada dos locutores da sua época. Trabalhou na Rádio Tamoio, Rádio Mundial, Rádio Excelsior. Na televisão, ele inovou a apresentar, em sua participação diária no Jornal Hoje da TV Globo, pela primeira vez, film clips com músicas do sucesso do momento. Trabalhou também na TV Record de São Paulo, entre tantas outras. Big Boy faleceu em 7 de março de 1977. Ele teve uma crise de asma em um hotel em São Paulo, seguida de um infarto. Ele foi sepultado no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, um dos grandes nomes da locução brasileira. 33 anos apenas, no auge da carreira. Mark Bolan, da banda T-Rex, nascido Mark Feld em 30 de setembro de 1947, em Londres, e faleceu em Londres em 16 de setembro de 1977. Foi músico, cantor e compositor inglês, um dos pioneiros do movimento glam rock no início da década de 70 com sua banda T-Rex. Bolan nunca aprendeu a dirigir, temendo uma morte prematura. Apesar desse medo, carros e automóveis são pelo menos mencionados, se não o tema de muitas de suas músicas. Ele também possuía vários veículos, incluindo um Rolls Royce. Em 16 de setembro de 1977, Bolan era passageiro de um Mini 1275 GT, dirigido por Gloria Jones, que é uma cantora americana do soul e gospel, enquanto voltava para casa de um restaurante em Berkeley Square. Depois que ela atravessou uma pequena ponte perto de Gypsy Lane, em Queensrÿche, o carro atingiu um poste de cerca e depois uma árvore. Bolan foi morto instantaneamente, enquanto Jones sofreu um braço quebrado e uma mandíbula quebrada. O local do seu acidente tornou-se posteriormente um santuário em sua memória. Dos grandes nomes do rock, ele tinha apenas 29 anos de idade. Vamos falar desse lendário que foi Charlie Chaplin. Charles Spencer Charlie Chaplin Jr., nascido em Londres em 16 de abril de 1889 e faleceu em Concert-sous-Vevey em 25 de dezembro de 1977. Foi ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Charlie Chaplin, considerado o principal ator da era do cinema mudo, notabilizou o uso de mímica na comédia pastelão. Os seus filmes como O Circo, Luzes da Ribalta, Tempos Modernos, Grande Ditador, Luzes da Ribalta, Um Rei em Nova York, A Condessa de Hong Kong, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. A saúde de Charlie Chaplin começou a declinar lentamente no final da década de 60, após a conclusão do filme A Condessa de Hong Kong, e mais rapidamente após receber seu Oscar honorário em 1972. Por volta de 1977, já tinha dificuldade para falar e começou a usar uma cadeira de rodas. Chaplin faleceu dormindo aos 88 anos de idade em consequência de um derrame cerebral, no dia de Natal de 1977, em Concert-sous-Vevey, na Suíça. Como era seu desejo, o funeral foi bem simples. E uma curiosidade que no dia 1º de março de 1978, seu cadáver foi roubado da sepultura, com caixão e tudo, por 2 imigrantes desempregados, na tentativa de extorquir dinheiro de sua viúva, Ona O'Neill. 2 meses depois, uma grande operação policial capturou os dois, e o caixão foi encontrado enterrado num campo em Novalle, vilarejo próximo, perto do Lago Lema, e novamente sepultado em Concert-sous-Vevey. Um dos grandes nomes da comédia pastelão mundial, Charlie Chaplin.
vamos relembrar da escritora Clarice Lispector, uma lenda também. Ela nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, mas faleceu no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977. Foi escritora e jornalista naturalizada brasileira, autora de vários romances, contos e ensaios. Considerada uma das escritoras mais completas e importantes do século XX, e faleceu ainda jovem. Ela foi homenageada com uma estátua e seu cão Ulisses no Leme, inaugurada em 14 de maio de 2016. Clarice, hospitalizada com câncer de ovário, detectado tarde demais e inoperável. A doença se espalhara por todo o seu organismo. Clarice faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes do seu 67º aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro. Uma grande escritora, Clarice Lispector. Vamos relembrar a lendária atriz Joan Crawford, nascida em San Antonio, no Texas, em 23 de março de 1904, e faleceu em Nova York em 10 de maio de 1977. Foi uma das mais belas e talentosas atrizes do cinema. Entre seus filmes, A Indomável, Vivamos Hoje, Felicidade de Mentira, entre tantas outras. Em 8 de maio de 1977, Joan Crawford ou sua amada cachorra Shih Tzu, Princesa Lotus Blossom, por se considerar fraca demais para cuidar dela. Foi uma dor incrível para ela. Ela faleceu 2 dias depois de um ataque cardíaco em seu apartamento em Nova York. Uma grande atriz. Ela tinha 73 anos de idade. Diana Hyland foi também uma atriz norte-americana, nascida em Cleveland em 25 de janeiro de 1936 e faleceu em Los Angeles em 27 de março de 1977. Ela faleceu ainda muito jovem, conhecida pelo seu papel do filme Rapaz na Bolha do Plástico, de 1976. Foi namorada do ator John Travolta, que era 18 anos mais velha que ele. Ela faleceu vitimada pelo câncer de mama, com apenas 41 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia. Cândido Dias da Cruz foi um compositor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 11 de março de 1911 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de setembro de 1977. Estreou em disco em 1939 com o samba Paz e Harmonia, em parceria com Valdemar de Abreu, gravado pelo grande sucesso da época, A Voz da Vila, Aracide Almeida. Foi parceiro de Laurindo Almeida, Lupércio Miranda, Nelson Gonçalves, entre outros. Seus maiores sucessos foram as composições em parceria com Ciro Monteiro, como o Fox Bolero Aquela Mascarada, gravado por Orlando Silva. Ele também trabalhou no jornal Diário de Notícias. Ele faleceu no dia 11 de setembro de 1977, aos 66 anos de idade. Vamos falar agora do grande violonista, um verdadeiro mestre, que foi Dilermando Reis. Dilermando dos Santos Reis, nascido em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, em 22 de setembro de 1916 e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de janeiro de 1977. Foi violonista e compositor brasileiro, considerado por muitos o violonista mais influente do Brasil. Ele foi professor de música da filha do presidente, Juscelino Kubitschek, se tornando o seu músico preferido. Ele faleceu no dia 2 de janeiro de 1977, no Rio de Janeiro, aos 60 anos de idade, de colapso cardíaco. Um dos maiores violonistas da história do Brasil. Vamos agora falar de Dolly Enor. Foi uma cantora da música popular brasileira. Dorothy Margaret Enor, nascida em São Paulo em 25 de agosto de 1900 e faleceu em São Paulo em 20 de janeiro de 1977. Era filha de um inglês com uma maranhense. Ela atuou também na Rádio Clube e na Rádio Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro e também na Rádio Cruzeiro do Sul Paulista, também em Pernambuco, na Rádio Clube de Pernambuco, entre tantas outras. Ela faleceu no dia 20 de janeiro de 1977, já aposentada dos palcos. Tinha 76 anos de idade. Vamos falar de Egídio Écio, ator e diretor brasileiro, nascido em São Paulo em 1929 e faleceu em São Paulo em 20 de novembro de 1977. Ele participou de algumas das primeiras novelas diárias da TV, como Somos Todos Irmãos e O Morro dos Ventos Uivantes, e dirigiu filmes de grande bilheteria como Paixão de um Homem, com Valdir Soriano, e faleceu no dia 20 de novembro de 1977, com apenas 48 anos de idade, vítima de um infarto. Egídio Écio. Vamos falar agora da querida atriz Isaura Bruno, um dos maiores ícones da TV que teve um final muito triste de vida. Maria Isaura Bruno, nascida em Jaú, no estado de São Paulo, em 23 de janeiro de 1916 e faleceu em Campinas em 2 de maio de 1977. Apesar dos poucos trabalhos realizados, destacou-se como uma das primeiras atrizes negras a ganhar um papel central em uma
novela e foi Mamãe Dolores em Direito de Nascer, de 1964, na TV Tupi. Ela começou no ano de 1958 no Teledrama, na TV Paulista. Participou também do Grande Teatro C2, Banzo, veio seu grande sucesso, O Direito de Nascer, Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ela foi a tia Anastácia que marcou a sua carreira, e ela encerrou em 1969 em A Cabana do Pai Tomás. Após 1970, com um espaço restrito na TV, Isaura não recebeu mais convites para novelas e teve que voltar a trabalhar como doméstica e vender doces na Praça da Sé para sobreviver. Logo após, mudou-se para Campinas para morar com sua filha, Penha Maria, trabalhando como gari. Em 2 de maio de 1977, ela sofreu um ataque cardíaco na rua e, sem ser reconhecida, foi levada para a unidade de indigentes da Casa de Saúde de Campinas, confundida com uma moradora de rua, onde faleceu. Que triste história para uma grande atriz. Para você ver que às vezes a gente pensa, e aqui nós mostramos vários casos desses. A pessoa tem a ilusão de que fazer novelas, fazer filmes, alguns constroem grande fortuna, mas são poucos. A grande maioria sofre com o ostracismo. Triste demais. Isaura Bruno tem 61 anos de idade. Vamos falar, grande piloto brasileiro José Carlos Paes, nascido em São Paulo em 6 de outubro de 1944 e faleceu em Mariporã, no estado de São Paulo, em 18 de março de 1977. Foi o vencedor do Grande Prêmio do Brasil de 1975, grande lendário. No dia 18 de março de 1977, o avião em que viajava era um pequeno monomotor de propriedade do também piloto Marivaldo Fernandes, bateu numa árvore na Serra da Cantareira, município de Mariporã, após decolar do aeroporto Campo de Marte, no início de uma violenta tempestade, tendo Paes morte imediata, e foi sepultado no cemitério do Araçá. Em 1985, o Autódromo de Interlagos foi batizado de Autódromo José Carlos Paes, em sua homenagem. Dos grandes pilotos do Brasil, ele tinha apenas 32 anos de idade. Vamos agora relembrar de Gilberto de Carvalho. Foi médico e compositor brasileiro. Gilberto Contígio de Carvalho, nascido em Uberaba, no estado de Minas Gerais, em 6 de março de 1900 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de setembro de 1977. Autor de canções como Maringá, Itaí ou Pra Você Gostar de Mim, uma das grandes marchinhas de carnaval tocadas até hoje. Itaí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Entre tantas outras, marcaram a carreira desse compositor e médico. Ele faleceu no dia 20 de setembro de 1977, vítima de pneumonia, deixando um importante legado para a música popular brasileira. Vamos lembrar do boxeador brasileiro Luizão, Luiz Inácio, nascido em 22 de maio de 1929 e faleceu em São Paulo em 2 de agosto de 1977. Foi um boxeador brasileiro, campeão nacional e sul-americano da categoria meio pesado e medalhista de ouro no torneio pan-americano de boxe de 1955 na categoria meio pesado. Infelizmente, boxeador ainda novo, com apenas 48 anos de idade, que treinou na academia de Kid Joffre, que é o pai do grande Éder Joffre, ele teve uma lesão na cabeça que foi piorando progressivamente até forçar a encerrar a sua carreira prematuramente em 1963, havendo risco de morte caso Luizão recebesse um golpe na cabeça. Mesmo conquistando tantos campeonatos e lutas, ele passou a sofrer de demência pugilística, falecendo no ostracismo no Hospital Central Sorocabana em 2 de agosto de 1977. Muito triste realmente essa história do lutador pugilista Luiz Inácio. Vamos falar agora do compositor Luperce Miranda, também um grande bandolista brasileiro do choro. Luperce Bezerra Pessoa de Miranda, nascido em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 28 de julho de 1904 e faleceu no Rio de Janeiro em 5 de abril de 1977. Ele acompanhou grandes nomes como Mário Reis, Carmen Miranda e Francisco Alves. Trabalhou nas rádios Marinque Veiga e Nacional, um dos maiores bandolistas do país. Criou uma escola de música especializada em instrumentos de corda. Ele faleceu em 5 de abril de 1977, aos 72 anos de idade, no Rio de Janeiro. Maurici Moura, que foi cantor, nascido em São Vicente, em São Paulo, em 10 de janeiro de 1926, e faleceu em Santos, São Paulo, em 23 de agosto de 1977. Em sua trajetória, ele gravou mais de 15 discos pela Continental, Sinter, Chantecler, Odeon e Polydor. Entre suas músicas tem a Diz Que Fui Por Aí, de Zequete, fez um grande sucesso. Ele faleceu internado no Hospital Santa Verônica, em São Paulo.
sepultado no cemitério São Vicente da sua cidade natal. Ele tinha apenas 51 anos de idade. Vamos relembrar de uma das mais belas vozes da nossa música, que foi Maísa. Maísa Figueiredo Monjardim, conhecida também como Maísa Matarazzo ou simplesmente Maísa. Nascida no Rio de Janeiro em 6 de junho de 1936 e faleceu em Niterói em 22 de janeiro de 1977. Cantora, intérprete, compositora, instrumentista e até atriz. Fez um grande sucesso principalmente nas décadas de 50 e 60, sendo uma das precursoras do samba-canção. Entre algumas de suas músicas, como Meu Mundo Caiu, Eu Sei Que Vou Te Amar, sua interpretação é fantástica, ouça A Noite do Meu Bem, a sua interpretação fantástica de Chão de Estrelas, Eu Não Vivo Sem Você, entre tantas outras. A sua minissérie foi um grande sucesso, eu adorei realmente. E ela partiu muito cedo, com apenas 40 anos. No fim da tarde do dia do casamento de seu filho, o diretor Jaime Bonjardim, Maísa pegou seu carro e voltou para Maricá, onde morava há alguns anos, quando um terrível acidente automobilístico na ponte Rio-Niterói deu fim à sua vida, falecendo com apenas 40 anos em 22 de janeiro de 1977, deixando uma grande lacuna para a música popular brasileira. Nossa querida Maísa, das maiores vozes do Brasil. Vamos falar da cozinheira Mimi Moro, Amália Mascarello Moro, mas foi como Dona Mimi Moro ficou conhecida. Nascida em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, em 21 de outubro de 1894 e faleceu em Porto Alegre em 18 de março de 1977. Foi gastrônoma, cozinheira e apresentadora da TV brasileira. Ela ganhou seu programa próprio, Cozinhando com Dona Mimi. Escreveu diversos livros de culinária. Ela faleceu em meio à década de 70. Após o seu falecimento, os moradores de Porto Alegre não esqueceram da sua primeira dama na arte de cozinhar, dando seu nome a uma rua da cidade. Ela tinha 82 anos de idade e faleceu no dia 18 de março de 1977. Vamos falar de Paulo Padilha, que foi um ator de grandes sucessos e partiu cedo demais. Paulo Vidal Padilha, nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 7 de dezembro de 1929 e faleceu em São Paulo em 15 de fevereiro de 1977. Um ator que atuou em grandes telenovelas. Ele começou em 1967 em A Rainha Louca. Participou também de Anastácia, a Mulher Sem Destino, Sangue e Areia, Assim na Terra como no Céu, Cavalo de Aço, outro sucesso, Semideus, Barba Azul. E sua última novela foi Cheque Mate, da Rede Tupi, em 1976. Infelizmente, ele tirou sua vida no dia 15 de fevereiro de 1977. Infelizmente, atirando-se do quarto andar do edifício onde morava, no bairro paulistano de Santa Cecília. Ele tinha apenas 47 anos de idade. Vamos agora falar do rei do rock, Elvis Presley. Uma lenda. Elvis Aaron Presley, nascido em Tupelo, no Mississippi, Estados Unidos, em 8 de janeiro de 1935 e faleceu em Memphis, Tennessee, estado do Tennessee, nos Estados Unidos, em 16 de agosto de 1977. Foi cantor, músico e ator americano, apelidado de o Rei do Rock and Roll, ou simplesmente o Rei, uma das maiores lendas da nossa música. Na noite da terça-feira, dia 16 de agosto de 1977, o artista estava programado para voar de Memphis para começar outra turnê. Naquela tarde, Ginger Alden o descobriu inconsciente no chão de um banheiro. De acordo com o relato de sua testemunha ocular, parecia que seu corpo inteiro havia congelado, completamente, na posição sentada, enquanto usava o banheiro. E depois caiu para frente, nessa posição fixa. Até as tentativas de reanimá-lo falharam e oficialmente foi declarado morto no Baptist Memorial Hospital às 15 horas e 30 minutos, com apenas 42 anos de idade. O rei do rock, Elvis Presley, parou o mundo e ele foi sepultado em Graceland, sua mansão. Vamos agora falar de Raul Valença. Raul do Rego Valença, nascido em Recife em 7 de agosto de 1894, faleceu em 16 de julho de 1977. Foi um compositor brasileiro, compositor de mulata, que inspirou o Lamartine Babo a fazer a música O Teu Cabelo Não Nega. O Teu Cabelo Não Nega, mulata, né? Fez um grande sucesso, realmente. Ele faleceu no dia 16 de julho de 1977, aos 82 anos de idade. Fez muito sucesso ao lado do seu irmão, formando a dupla Os Irmãos Valença, e que foram gravados por grandes intérpretes como Vicente Celestino, Carlos Galhardo, Mário Reis, entre outros. Vamos agora falar de Aneci Rocha, que foi uma jovem atriz. Aneci de Almeida Rocha, nascida em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, em 26 de outubro de 1940.
1942 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de março de 1977. Foi uma atriz brasileira que atuou no cinema, na televisão e no teatro. Irmã mais nova do cineasta Glauber Rocha. Na televisão, ela fez uma única novela, que foi Bandeira 2, de 1971. Mas participou de grandes sucessos como Brasil 1000, Pecado Mortal, Tenda dos Milagres, entre outros. Ela faleceu tragicamente aos 34 anos de idade, ao cair no fosso do elevador do prédio em que morava, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Época da finalização das filmagens de A Líria do Delírio, dirigido pelo marido Walter Lima Jr. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, também no Rio de Janeiro. Até hoje, sem uma explicação plausível. Ela tinha apenas 34 anos de idade. E raramente nós fazemos homenagens aos políticos, mas tem políticos da história do Brasil que precisam ser lembrados. E um foi o Carlos Lacerda. Carlos Frederico Werneck de Lacerda, nascido no Rio de Janeiro em 30 de abril de 1914 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1977. Foi um jornalista e político brasileiro. Foi membro da UDN. Ele foi vereador em 1947, deputado federal de 1955 a 1960, foi governador do estado da Guanabara em 1960 a 65, fundou o Tribuna da Imprensa e ele foi o calo de muitos grandes políticos, né? Como o próprio Juscelino Kubitschek, um forte opositor de Getúlio. E reza a lenda que pouco antes de Juscelino falecer, ele se reuniu, né, com o próprio Juscelino e também com o João Goulart, pouco antes do falecimento de Juscelino. Ele faleceu na Clínica São Vicente em 21 de maio de 1977, aos 63 anos de idade, vítima de um infarto. Então relembramos um pouco da história de Carlos Lacerda. Vamos agora relembrar de grandes jogadores de futebol que faleceram no ano de 1977. Começando por Ademar dos Santos, conhecido como Ademar, nascido no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de janeiro de 1977. Foi um grande jogador de futebol que atuava como zagueiro. Ele jogou no meu Vasco da Gama, Santa Cruz, Palmeiras, América Mineiro e encerrou no Guarani. Defendeu a seleção brasileira nos anos de 60 e 61. Após as suas boas atuações em 1959, Ademar foi convocado para a seleção brasileira na disputa da Copa Roca de 1960. Ele fez parte da lista para a Copa do Mundo de 1962, mas foi cortado da seleção. Isso levou Ademar a vários problemas com álcool e depressão. No mesmo ano, foi contratado como técnico do Santa Cruz, mas não conseguiu se apresentar porque ele sofria de amnésia. Ademar se perdeu em Recife, na capital do estado de Pernambuco, até ser encontrado por um amigo e levado de volta para o Rio de Janeiro. Sem continuar o tratamento para a amnésia da maneira correta, sua saúde piorou ainda mais. E Ademar faleceu pobre no ano de 1977, com diferentes versões para a causa do seu falecimento, mas a principal delas, na grande maioria das notícias, foi atropelado. E o que deixou mais revolta foi que nenhum clube que ele jogou mandou as condolências. Ele tinha apenas 45 anos de idade. E ele foi um grande defensor, foi considerado pelo próprio Pelé um dos seus maiores marcadores. Muito triste, realmente. Vamos falar agora de Ari de Oliveira, nascido em Duque de Caxias, em 26 de julho de 1932. No próprio Wikipédia, na mesma matéria, tem o nascimento dele em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e também tem como na Mococa, no estado de São Paulo, mas a data igual. E faleceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1977. Conhecido como Ari, um jogador brasileiro que jogava como goleiro. Ele jogou no Bom Sucesso, Flamengo, jogou emprestado pelo América e também na seleção carioca de futebol. Ele faleceu com apenas 45 anos de idade de um derrame cerebral. Germano Botcher Sobrinho, ou simplesmente Germano, foi outro grande goleiro, nascido no Rio de Janeiro em 14 de março de 1911 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de junho de 1977, que atuou principalmente no Botafogo e na seleção brasileira do ano de 1934. Ele foi convocado para a Copa de 34 na Itália e foi reserva do também alvinegro Pedrosa. Ele faleceu no dia 9 de junho de 1977 aos 66 anos de idade. Jadir, mais um jogador, Jadir Egídio de Souza, nascido no Rio de Janeiro em 9 de abril de 1930 e faleceu em São Paulo em 13 de agosto de 1977. Ele atuava como defensor, jogou pelo Flamengo,
Flamengo, onde fez a sua história, Cruzeiro, Botafogo e Mallorca, no clube espanhol. E defendeu a seleção brasileira de 57 a 61. Ele faleceu no dia 13 de agosto de 1977 com apenas 47 anos de idade, mas sem mais detalhes. Jorginho Carvoeiro, outra lenda do meu Vasco da Gama. Jorge Vieira, mas foi como Jorginho Carvoeiro que ficou conhecido. Nascido em Castelo, no Espírito Santo, em 11 de outubro de 1953 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1977. Ele atuava como ponta. A sua história começou no Bangu e se concretizou no Vasco da Gama, de 1972 a 1975. Ele passou a ter problema de saúde em 1975, onde foi diagnosticado com a leucemia, falecendo devido a complicações no ano de 1977, no dia 13 de julho, com apenas 23 anos de idade. E o curioso é que anos depois, sua viúva, Vanderleia, seria a última esposa de Mané Garrincha. Olha que história. Por isso que a gente fica fascinado com essas retrospectivas. José Perácio Berjum, nascido em Nova Lima, no estado de Minas Gerais, em 2 de novembro de 1917 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de março de 1977. Ele atuava como meia e atacante. Jogou no Vila Nova, Botafogo, Canto do Rio, Flamengo e encerrou no Canto do Rio. E defendeu a seleção brasileira de 1938. Um jogador folclórico da seleção brasileira. Ele foi à Copa do Mundo de 1938. É bem legal essa curiosidade, por isso que eu vou contar. Ele era semi-analfabeto, mal sabia assinar seu próprio nome. No navio que levava a delegação brasileira para a Copa de 38, Perácio usava um binóculo, pois ele queria ver a linha do Equador de pertinho. Outro episódio marcante de Perácio foi quando abastecia seu veículo, um Packard, num posto de gasolina. Ele acendeu um cigarro e jogou o fósforo no chão, para desespero do seu companheiro Martim Silveira, que também era jogador de futebol. Perácio respondeu para Martim: desculpa, eu não sabia que você era supersticioso. E ele ficou também famoso por outro caso. Ele costumava estacionar seu Packard próximo ao estádio, com o volume do rádio máximo, pois ele gostava de ouvir. Ele tanto atuou no Botafogo como no Flamengo, esses dois times cariocas. Mas quando faleceu em 10 de março de 1977, aos 59 anos de idade, ele foi sepultado com a bandeira do Flamengo. Histórias, né, são fantásticas. Vamos relembrar também de Zusa, Luiz Estevam de Siqueira Neto, nascido em Jundiaí, no interior de São Paulo, em 2 de outubro de 1911, faleceu em São Carlos em 7 de julho de 1977. Conhecido como Zusa, atuava como atacante. Ele foi o maior artilheiro da história do Guarani de Campinas. Ele atuou no São Carlos, Rui Barbosa, Paulista, Guarani, Rio Claro, Corinthians, São Paulo, Palestra Itália, Guarani, entre tantos outros. Expresso São Carlos. Zusa faleceu ressentido com o mundo do futebol. Sua maior tristeza, além da derrota do Brasil na final da Copa de 50 para o Uruguai, no Maracanã, e de ter conquistado o troféu Belfort Duarte, passar 10 anos sem ser expulso de campo disputando no mínimo 200 jogos, mas não ter recebido o mesmo. Gostaria muito que esse mal entendido fosse desfeito e que eu pudesse recebê-lo, em nome do meu pai, que além de mim tem o Luiz Fernando e a Regina como filhos, revelou emocionado Paulo Siqueira, o filho de Zusa. Ele faleceu ressentido por não ter recebido essa honraria. Ele faleceu em 7 de julho de 1977 aos 65 anos de idade. Manuel Nunes, outro jogador lendário, o primeiro ídolo corintiano, conhecido como Neco, nascido em São Paulo em 7 de março de 1895 e faleceu em São Paulo em 31 de maio de 1977. Ele atuou como ponta esquerda, centroavante e meio de campo no Corinthians e também treinou o Corinthians em 2 ocasiões. Era um craque polêmico, por vezes indisciplinado, mas isso não impediu de ter sido o primeiro jogador do Corinthians a ser homenageado com um busto no Parque São Jorge. Neco ficou durante 17 anos defendendo o Alvinegro Paulista, sendo o primeiro ídolo, e ele também foi o primeiro corintiano convocado para a seleção brasileira ao lado de Almica Barbui. Ele faleceu no dia 31 de maio de 1977 aos 82 anos de idade. Grande Neco. Plácido Assis Monzores, nascido no Rio de Janeiro em 4 de outubro de 1912 e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1977. Ele foi um treinador e ex-jogador brasileiro. Atuava como atacante. Ele jogou pelo Bangu, América, Ipiranga e encerrou no Bangu. E ele treinou Bangu, Madureira, América do Rio de Janeiro, América de Pernambuco, Campo Grande e Madureira, o Bangu por 3 ocasiões. Ele faleceu em 2 de julho de 1977 aos 64 anos de idade. Roberto Emílio da Cunha, conhecido como Roberto,
Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1912 e faleceu em Niterói em 20 de março de 1977. Também atuava como atacante, jogou pelo Flamengo e pelo São Cristóvão e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1938 e marcou um gol nessa Copa do Mundo. Ele faleceu no dia 20 de março de 1977, aos 64 anos de idade. Agora vamos falar de um dos maiores nomes do Brasil, os maiores zagueiros, que foi Zósimo Alves Calazans, mas foi como Zósimo que ficou conhecido. Nascido em Salvador, na capital da Bahia, em 19 de junho de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de setembro de 1977. Ele foi jogador e treinador brasileiro, atuava como zagueiro, um dos maiores da história. Ele começou e fez história no Bangu, de 1951 a 1965. Jogou ainda pelo Flamengo, Fluminense, Portuguesa, Sport Boys, Áquila, entre outros. Ele defendeu a seleção brasileira, tanto a Sub-23, como também de 1958 a 1962, seleção brasileira. Um dos grandes zagueiros da seleção, sendo campeão da Copa do Mundo em duas ocasiões, 58 e 62. Depois de voltar do Peru, Zósimo passou a treinar os juvenis do Campo Grande. Ele treinou o Áquila, Desportivo Municipal, Sport Boys e o Bangu. Na manhã do dia 21 de setembro de 1977, ele dirigia em alta velocidade seu Fusca pela estrada do Mendanha, rumo ao estádio Ítalo Del Cima, para dar um treino, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. O ex-jogador ainda conseguiu deixar o carro e dar alguns passos, mas tombou logo em seguida. Quando a polícia chegou ao local, só o reconheceu por causa de uma carteirinha da Confederação Brasileira de Desportos em seu bolso, que identificava como bicampeão mundial. Na semana anterior, ele tinha sido cotado para o cargo de treinador do América. Seu corpo foi velado no Salão Oficial do Bangu, um dos maiores defensores da seleção brasileira. Grande bicampeão mundial, Zósimo, apenas 45 anos de idade. E para você que assistiu o ano de 1978, deixou seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você. Celeide Gomes, obrigado. O Jean Felipe Tuber, sempre com a gente. A Lisângela Cândido, obrigado sempre pelo carinho. Temer Valentim, obrigado aí pelo carinho. Tadeu Gomes, Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais. Lucileide Cândido, Leidmar Robson, de São Sebastião, da Vista Alegre, Minas Gerais. A Cláudia, do Penal CR, lá de São Paulo, obrigado sempre pelo carinho, minha querida. André Luiz Araújo Conceição. Jorge Tatsuta, lá do Japão, obrigado. Tito Kinashi, lá de Porto Alegre, sempre com a gente. O Álvaro Sandro Marques, obrigado. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Geraldo Roque, de Aparecida, São Paulo. Antônio de Matos, sempre com a gente. O Ibrahim Fernando Moraes, obrigado sempre. O Carlos Henrique, o Nailson, Meire Lazier, não perde a sua vídeo da gente. O Alexandre Lopes, o Eden Davi também sempre com a gente. Maria Barros, sempre com a sua lista maravilhosa, obrigado sempre pelo carinho. A Andréa Burgos Winchester, lá do Maranhão, obrigado. Janete Cinzato Vital, lá do Mato Grosso, sempre acompanhando o nosso trabalho, obrigado a vocês pelo carinho. Então um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagem. Espero vocês no ano de 1976.